Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale aqui nos 94,9 FM. Eu sou Daiane de Souza e começa agora mais um Mix Cultural. E quem me faz companhia essa noite é o Bruno Golembiewski. Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Daiane, boa noite. Eu também acompanho vocês no programa dessa semana. Ouço o Mix Cultural também pela internet no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. E nós estamos também no Facebook. Siga a fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de arte e cultura Univale. O programa de hoje está num formato especial. Ontem terminou o mês de novembro, que comemora-se a consciência negra aqui no Brasil. E então, no primeiro bloco, no Momento Mix, nós conversamos com o professor André Pinheiro sobre as religiões afro-brasileiras aqui em Itajaí. Já no segundo bloco, recebemos a publicitária Pamela Fonseca, que é envolvida com os movimentos da cultura afro-brasileira aqui em Itajaí, e também o jornalista e advogado e militante político Robson Dias. Eles vêm falar sobre os movimentos e a importância da consciência negra. Momento Mix. Em novembro comemora-se o mês da consciência negra aqui no Brasil. E para falar um pouquinho sobre a relação das religiões afro-brasileiras e de matriz africana aqui no Brasil, nós conversamos com o professor André Pinheiro, ele que é especialista na área fez inclusive o mestrado dele na área de religiões de matriz africana. E boa noite, professor. Eu gostaria de saber então qual é, na sua opinião, a relação e a importância de se falar das religiões de matriz africana agora no mês que se comemora a consciência negra. Muito boa noite. A importância é muito grande porque quando nós falamos em consciência negra, em negritude, em ser negro e manifestar as suas características negras, dentro disso também está incluído a cosmovisão, quer dizer, a visão de mundo das pessoas. Isso está muito relacionado à religião. A religião é algo que é extremamente importante e precioso na formação da personalidade, das percepções das pessoas, de como elas se veem no mundo e de como elas enxergam o próprio mundo. Embora essas religiões de matriz africana, elas não sejam mais religiões étnicas no sentido da palavra, porque pessoas de todas as origens étnicas estão dentro dessas religiões, elas preservam, claro, a cosmovisão africana, elas preservam vários elementos de africanidade, seja as suas manifestações exteriores e também interiores. Legal. E você, aqui em Itajaí, a gente sabe, da existência de vários centros de Umbanda, por exemplo, que é uma dessas religiões. Você acha que os praticantes dessa religião e de outras, dessa matriz africana, ainda enfrentam preconceitos ou são denegridos pelo fato de serem negros também e por participarem de religiões que não são as tradicionais, como o cristianismo, por exemplo? Sim, com certeza. Embora esse preconceito ele seja velado por conta de um mito, de uma cordialidade brasileira, que na verdade não passa de uma construção, de uma representação, existe preconceito, existe a marginalização dessas religiões. Por exemplo, quando existe um caso de doença, um caso de morte, pensa-se logo em fazer uma missa, ou fazer um culto. Não pensa-se em fazer uma celebração de Umbanda ou uma celebração de Candomblé, por exemplo. Então, nesses pequenos detalhes, por exemplo, leitura de trecho da Bíblia antes das sessões parlamentares, denota o quê? O privilégio de uma religião em detrimento de outras. Então, nesses pequenos detalhes que não precisam até entrar no terreno da hostilidade e da violência ostensiva, eles já mostram o peso e o valor dado a algumas religiões e a outras não. E claro, a gente tem também os casos de violência física simbólica, de segregação, por exemplo, em escolas da rede pública. Eu fiquei sabendo de casos que professores pediram para que alunos que usavam fios de conta de candomblé, porque já eram iniciados, professores pedindo que alunos tirassem os fios de conta do pescoço. Eu tive mesmo em sala de aula caso de aluno que não sentava com o outro, porque o próprio aluno era praticante de candomblé, então o outro da igreja evangélica não queria sentar junto. Então, nas pequenas coisas, no nosso próprio dia a dia, esse preconceito está muito presente, infelizmente. E como você vê que esse preconceito ele pode ser desfeito, ou pelo menos diminuído? Quais que são os caminhos para que a gente venha debater mais sobre isso e diminuir como consequência o preconceito?
uma das respostas está na sua própria pergunta, que é o debate, é suscitar esse debate. A educação ainda é, e acredito que sempre será, a grande aliada nesse sentido, desmistificar, porque nós temos medo, nós temos repúdio àquilo que nós não conhecemos. E à medida que as pessoas se conhecerem melhor e conhecerem melhor as diferentes religiões, né? Não estou falando aqui para as pessoas se converterem, mas para pelo menos saberem o que é. A partir daí, esse medo, esse temor e esse preconceito, eles vão ser dissipados. Eu, particularmente, tenho feito alguns trabalhos aí, tenho ido a algumas escolas, tenho ido a alguns locais, falar justamente sobre a questão da tolerância e da intolerância religiosa, da necessidade de nós convivermos pacificamente na sociedade brasileira com as pessoas de diversos cultos e até mesmo também com as pessoas que não creem, porque as pessoas que são ateias, elas têm o direito também de não crer. O Mix Cultural vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Mix Cultural. Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural para o segundo bloco. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa enviando sugestões de pauta para o e-mail artecultura@univale.br ou também no telefone 3341-7580. Estamos também na internet, na fanpage do programa Mix Cultural e na página do setor de Arte Cultura Univale, ambas no Facebook, além do blog arteculturaunivale.wordpress.com. Novembro é o mês da consciência negra aqui no Brasil. O dia 20 de novembro é em homenagem ao herói Zumbi dos Palmares. 2 semanas atrás, conversamos com o professor Francisco Brown sobre a obrigatoriedade do ensino da história negra e africana nas escolas. E hoje estamos recebendo a publicitária Pamela Fonseca, que é envolvida com os movimentos que valorizam a cultura afro-brasileira, e também o militante político Robson Dias. Eles vêm falar sobre esses movimentos e a importância da consciência negra para o combate ao racismo e a busca pela igualdade racial. Muito bem, pessoal, uma boa noite, prazer recebê-los aqui. Pamela, primeiro, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, voltar aos estúdios da Rádio Univale e obrigada pelo convite. Robson. Muito obrigado pelo convite de vocês. É uma grande satisfação estar aqui na Univale também, mais uma vez retornando à casa que eu tive a oportunidade de estudar. É uma satisfação e pretendo fazer uma boa discussão nesse programa. Muito bem. E agora, nesse mês que se fala em consciência negra, qual é a importância que ele representa, agora que a gente já está bem no finalzinho mesmo de novembro, que representa esse mês e essa data, né, especial do dia 20? Pamela. Então, o dia 20 de novembro é uma data, resumidamente, né, conquistada pelo movimento negro, né? A gente celebra a morte do Zumbi dos Palmares. Então, é uma data que é legítima para o movimento negro, e não o 13 de maio, que nos foi imposta, né? A gente sabe que a história do Brasil, por vezes, é camuflada, detalhes, né? E grande parte dela. Então, a abolição da escravatura não foi dessa forma que nos é ensinado. E o dia de 13 de maio, para a gente, não tem significado algum. E o 20 de novembro, sim. Então, uma data de muita celebração, de reflexão. Eu comento também que é uma data de resistência. Normalmente tive a oportunidade de fazer inúmeras atividades aqui em Pissarras, na universidade também, para debater essa questão, sempre lembrando do nosso passado, mas com muita fé no futuro, tratando dos dados, né, e das oportunidades que nós não temos, igualitárias, e que precisamos chegar. Certo. Itajaí, é uma cidade que tem forte ligação com esses movimentos sociais, inclusive o movimento negro. Num contexto em que o sul do Brasil é caracterizado pela colonização europeia, como vocês veem a presença e como é ser negro aqui nessa região, que é no sul do Brasil, onde predomina bastante a presença de descendentes, né, europeus? Bom, eu vou falar por mim, né, porque o Robson está aqui para acompanhar e... A gente brinca que a gente não sabe se o Robson é negro ou não é, mas ele, apesar de não ser, acho que se autodeclara e luta tanto quanto, né? Que é uma luta que tem que ser de brancos e negros. Especificamente Santa Catarina é um pouco mais difícil, né? Aumenta o grau de dificuldade mesmo você ser negro aqui, pela questão de que temos o estado proporcionalmente com menos negros no Brasil. Então, somos em 8%, né, os dados de negros e pardos. Com uma cultura extremamente eurocêntrica, né? A gente tem dificuldade aqui de manifestar os nossos ritos, de manifestar a nossa negritude, porque não estamos acostumados a isso. Já passei casos, por exemplo, como fui a Pomerode, tem cidades especificamente que tem menos negros ainda, e das pessoas terem curiosidade de tocar no meu cabelo, tocar na minha pele, por nunca terem visto, né?
Isso eu não passo no estado, no Sudeste, né? Por exemplo, no estado do Rio, que é da onde eu vim, do Nordeste também não. Então, a gente tem esse grau de dificuldade por não conseguir se identificar, né? É difícil você encontrar negros, principalmente nas universidades, no mercado de trabalho, né? Trazendo aqui para Itajaí, a gente pode levar esse desafio para quem está ouvindo em casa, se a gente se recorda de quantos negros tem atendendo nos bancos, quantos advogados negros tem, quantos professores negros tem. Já no Brasil, somos 51% da população, né? E também temos essa mesma dificuldade. Eu não quero dizer que no Brasil é mais fácil, mas aqui é muito mais difícil por N questões, a questão da cultura, principalmente alemã, italiana, com todo respeito, né, aos amigos dessa cultura, é muito enraizada, então fica difícil a gente conseguir se identificar e se expor e também, se expor, né? De uma forma legal. Não sei o que o Robson... Robson, até eu vou trazer para ti, talvez para complementar, até a palavra consciência que se traz, né, me fez pensar que essa palavra é interessante da pessoa, do próprio negro ter consciência de quem ele é e também despertar nos outros essa consciência. Enfim, eu queria trazer isso mais no sentido de quais as ações que são necessárias para que se desperte essa consciência negra nos brancos e também nos negros, em toda a população, claro. É extremamente importante fazer a seguinte reflexão, né? Nós temos uma cultura no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, porque o racismo é um evento ou um efeito mundial, né? Que existe impregnado na nossa cultura uma série de práticas racistas que muitas vezes no cotidiano, no nosso dia a dia, nós não percebemos, né? Eu, por muitas vezes, participando de cursos de formação política ao lado da Pamela, e a gente sempre reforçando essa questão que no nosso próprio vocabulário, na nossa própria língua, existem palavras que nos remetem à depreciação da raça negra. E isso é uma coisa lamentável. A exemplo de palavras como denegrindo, né? O camarada está denegrindo a minha imagem, mas está denegrindo a coisa está preta. A coisa vai ficar preta. Né? Então, quer dizer, nós temos uma cultura racista que muitas vezes é transmitida de pais para filhos sem a percepção e sem a própria transmissão de consciência, como você estava falando, que é necessária ser feita. É extremamente importante que pais, mães, as famílias discutam essa questão racial dentro de casa e possam também enxergar para além do muro. Né? Porque existem uma série de barreiras na nossa cultura, no que nós estamos vivendo, no que é passado de gerações para gerações, que nos impedem de enxergar que existe um racismo subjetivo no nosso país e no mundo todo. Eu acho que é através dessas discussões, desses apontamentos, que nós conseguimos avançar. Legal. Robson e também a Pamela, vocês vocês estão ligados à mídia, né? Você como jornalista e ativista, perfeito, você como publicitária. Como vocês veem o papel da mídia na desconstrução ou construção, né, de valores preconceituosos e também no combate ao racismo? A minha análise, eu trabalhei muito tempo com TV, né? Tive um programa cultural durante 3 anos e eu era a única apresentadora negra da cidade de Itajaí. Talvez entre as 2 ou 3 do estado de Santa Catarina. Então, eu vejo que ainda tem muita dificuldade, né, de inserção dos negros na mídia, e isso é consequência de todos os outros segmentos profissionais, né? E a gente já sabe, do pós-escravidão, da falta de igualdade, de condições para chegar até, né, qualquer local, seja ele no âmbito político, de comunicação, jurídico e tudo mais. Na mídia, eu acho importante que a gente tenha mais representatividade, porque, principalmente no Brasil, né, a gente utiliza a televisão, as revistas, todos os meios de comunicação como... como é que eu posso falar? Definidores de estereótipos, né? E tudo mais. Então, é importante que a gente tenha maior quantidade de negros, não só na frente desses meios, falando de televisão, né, em si, mas por trás deles, eu sinto falta também de profissionais sendo estimulados a trabalharem com direção, com roteiro, com iluminador, porque a gente está só no debate de quem vai protagonizar a novela, quem vai apresentar o jornal, e nesses espaços, a duras penas, a gente está conseguindo, sim, ocupar espaço. Mas não é porque, do nada, as emissoras acordaram, vamos colocar negros. Não, uma luta
incessante, né? Aí eu chamo o movimento negro desde a década de 80, CEPIR, né? Através do momento que a gente teve um Ministério da Igualdade Racial, aumentou-se uma visibilidade, Fundação Palmares, todo esse debate. E outra coisa que a mídia percebeu, que os negros são a maior fatia da classe C. Então, eu preciso gerar conteúdo para esse pessoal, né? Hoje a gente tem séries específicas para negros, né? Dentro e fora da TV aberta. Nos Estados Unidos, eles dão um show, eles já estão fazendo isso desde o movimento, né? Black Power, Panteras Negras. E aí as pessoas não entendiam, né? Por que séries só com atores negros? Por que, né, produções só com profissionais negros? Porque a gente precisa resistir, porque a gente precisa mostrar a nossa cultura. E se a gente não fizer, outros diretores não vão fazer. Então, acho que a gente está numa ascensão, mas com muita coisa para melhorar, né? Principalmente na mídia aberta, estereótipos da negra, doméstica, né? Aí vem uma novela que aparece um negro classe média. A gente tem que dar graças a Deus e agradecer. Não, já era para ser normal, né? Então, acho que essa inserção é importante no empoderamento do povo negro, para que os jovens consigam se ver, né? E aí eu jogo isso para publicidade também, para produtos, brinquedos negros, cosméticos voltados à comunidade negra. Isso é uma forma também de se empoderar e de se ver no mercado, né? E dizer, ó, eu existo, eu tô aqui. Acho importantíssimo ocupar espaço. É importante, inclusive, destacar que a mídia, especialmente a TV... ela molda o inconsciente coletivo, né? E ela responde a uma questão estética. O porquê que o negro sofre tanto preconceito para além das questões históricas do processo de escravagismo? Por conta de uma questão estética. Há bem pouco tempo atrás era muito comum as crianças na pré-escola, no jardim de infância, acusarem que uma aluninha negra tinha o cabelo ruim. Né? Porque a mídia molda isso no inconsciente coletivo. Então, se a população negra não ocupar, inclusive, esses espaços que possam transmitir para a grande maioria, para o grande coletivo, de que os negros também estão empoderados e ocupando espaços de poder e mostrando que a nossa estética é diversa, ela é multicultural... Eu penso que isso é extremamente importante, mas, infelizmente, nós caminhamos ainda a curtos passos nesse processo todo. Uhum. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas acho que tem se falado muito mais, assim, dos anos para cá, sobre esse assunto. E mesmo falar sobre ele, eu acho que é importante, né? E até falou culturalmente, e tem surgido vários artistas, como Lineker, enfim, vários outros, essa das Bahias e a Cozinha Mineira, que vão, além da questão do negro, vão na questão do homossexual, do transexual, Perfeito. Enfim. E essas pessoas aparecerem de maneira artística, cultural, enfim, qual a importância delas exporem essas coisas e se mostrarem, né? Para mim, como movimento negro, quando eu vejo um Lineker, um Criolo, um Racionais, um Gilberto Gil, um Emicida, primeiro me dá um mega alívio de que eu não tô sozinha. Eu tenho essa primeira impressão, assim. Eu utilizo essas músicas todos esses artistas como estudo. Acho importantíssimo que eles estão conseguindo chegar nessa geração Y, nesse pessoal que detém a internet. E a música, ela tem uma forma mais sutil, a arte em si, né? O teatro, o filme, mas principalmente a música. Ela tem uma forma mais sutil de te tocar. Então, se eu falo numa música, né, como isso é o Simonal, cada negro que for, mais um negro virá, para lutar com sangue ou não, né? Isso te toca de um jeito muito mais singelo do que você numa palestra e o Robson 2 horas falando coisas extremamente difíceis de serem escutadas, né? Para poder explicar por que a gente está nessa situação. Então, eu acho que a música, ela tem esse filtro, né? E eu só agradeço, me sinto mega representada. E quanto mais eu vejo essa onda reaça, essa onda nazista, essa onda Trump, essa onda Bolsonaro, essa onda Sua Meu País, e fico agoniada com isso tudo, eu vejo em contrapartida, esse monte de gente boa, o Robson, esses artistas, os meus companheiros aqui de Movimento Negro, a Frente Negra na Univale que está surgindo, vocês que nos chamam para esse programa porque tem essa sensibilidade, acho esse tema importante. Então, isso tudo me motiva muito para dizer, poxa, eu não estou sozinha, então tá certo. Então, né, vamos continuar lutando que está valendo a pena. Tem um fator importante também que nós, agora a gente está passando por um momento político em nível nacional extremamente difícil.
Todavia, é importante lembrar que nós estamos vindo aí de um governo que tinha até então políticas sociais de inserção da população negra nesses espaços, um governo que se voltou para um problema histórico e realmente deu espaço para que se discutisse isso em nível nacional. Um outro fator que é importante destacar é que os meios de comunicação eles foram democratizados a partir da internet, né? O Lineker, como você bem falou, né, que é um jovem negro, se eu não me engano, tem 21 anos apenas, extremamente talentoso, homossexual, isso foi fundamental, e é fundamental que pessoas nesse sentido surjam, mas por que eles surgiram? Porque eles estão vindo através de um meio democratizado, né? Talvez eles não tivessem um espaço desse dentro da mídia conservadora e dentro de espaços que nós vemos até hoje monopolizando através de um recorte estético, como eu acabava de dizer, né? Então, eu acho que são dois fatores. Primeiro, um governo que ampliou esses espaços para a população negra através de cotas raciais, através da discussão do combate antirracista, e também por conta de um avanço significativo numa comunicação moderna, virtual, coletiva e democratizada. Então, eu acho que até é legal a gente trazer as pessoas que têm esse discurso que a cota é ruim, que a cota é racista, ou que falar sobre racismo incentiva o racismo. Eu acho que isso é legal a gente falar e desconstruir, né? Sim. E explicar por que é importante falar e por que é importante as cotas, por exemplo, Sim. né? Eu até queria, só isso, não perder a oportunidade de falar sobre cotas, eu acho importantíssimo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu entrei na universidade sem cotas. Na época que eu estava na universidade já existia esse programa de cotas, porque o meu pai é militar e muitas pessoas não entendem que a cota, além de ser racial, ela é social, né? Então, você tem que ser um jovem negro de baixa renda, assim como o FIES e qualquer outro programa. Sempre que eu falo de cotas, eu falo para as pessoas, primeiro, se informem, né? A pior coisa é a pessoa opinar sobre cotas sem ter lido uma página ou, pelo menos, autores diversos sobre esse tema. A segunda coisa, cota... Aí você fala sobre cota e o cara que é racista e reacionário vai falar assim, poxa, mas o cara está roubando a minha vaga. Não. O Brasil tem uma dívida histórica. Isso, inclusive, está sancionado pela ONU. Pensa se o Brasil fosse pagar, né, dar uma indenização. Uma indenização, fosse indenizar todas as famílias negras por esse sequestro, por essa matança, por esses 400 anos, né, de escravidão, que é vergonhoso, e que não só esse período, né, o pós-escravidão, criou-se todas essas periferias, essa falta de oportunidade. Então, a gente não está pedindo, né, a gente está meio que obrigando, e é para ontem, que é uma política de reparação. E eu vou além da universidade, tem que ter no poder público. Tem que ter em todos os viés, né? Porque essa historinha de que somos iguais perante a lei está só lá no Código Penal. Não somos iguais perante a lei. As possibilidades de chegar, principalmente na universidade, são totalmente adversas, né? Pensa um jovem de periferia negro com a mãe sendo espancada, sem saneamento básico, tendo que estudar num barraco. Pensa um cara de classe média alta, com ar-condicionado, todas as apostilas, boa alimentação, uma ótima escola. Quem vai chegar melhor preparado? É esse o debate. Então, assim, a gente precisa para ontem, as pessoas têm que se ligar. Eu acho que o discurso tinha que mudar. Ao invés de o cara ficar lutando contra a cota, ele tinha que dizer, desculpa, foi mal, então, e a gente vai pagar. Eu sei que não é a minha geração, mas a gente vai dar um jeito de reverter isso e pagar vocês, né? E a cota não é para que o negro seja melhor, né? Igualitário. Então, assim, tem que ter 50-50 na universidade, tem que ter 50-50 no mercado de trabalho. Enquanto não tiver, a gente vai lutar. E ela é uma política de ação afirmativa pública, né? Que tem N outros. E ela é uma política de reparação que não está sendo testada. Ela já foi testada e já foi comprovada que tem dado certo e que, inclusive, o rendimento desses alunos cotistas, ao que parece, principalmente pelos dados que são expostos aí através de pesquisas do próprio governo federal, é que os alunos cotistas se empenham mais, dão mais valor a estas vagas e se envolvem muito mais com as questões sociais e reafirmam dentro desses espaços públicos a importância da discussão e da luta antirracista. Muito bem. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui sobre Itajaí, essas questões dos vários movimentos. O que nós temos de movimentos negros em Itajaí, para quem não conhece? É legal falar sobre isso, né? Então, a gente... Primeiro, eu vou dizer do que eu venho, o qual eu me orgulho muito, que é o Instituto Isabel Costa, de Inclusão Social, né? Que foi composto por um movimento dentro do PT, que era o NIS.
o movimento negro dentro do PT, e a gente viu que a gente estava engessado com o movimento só partidário, né? Vamos ampliar, e aí criamos. Tem também o núcleo Manuel Martins dos Passos, que o presidente é o professor Bento, doutor em História, livros publicados sobre a história do negro em Itajaí, estivadores, um cara incrível. Esse movimento faz parte do Moacir, da Costa também, um grande companheiro, Salete, Fátima, né? Tem o Grupo Mariamas, que é um movimento negro só de mulheres, que é mais focado para a parte de artesanato. E a gente tem também o AANANG, que é a Associação dos Naturais de Angola, que sempre participam e fazem as suas atividades, né, para trazer essa cultura, essa resistência. E agora, minha última surpresa, que eu estou apaixonada por eles, que foi a Frente Negra, que eu encaro como um grande movimento, que vem de alunos negros da universidade, criada esse ano, em agosto desse ano, e acho que tem tudo para dar certo. Esses são os oficiais, os quais eu conheço, né? Mas pode ser que tenham outras organizações de que eu desconheço. A questão dos centros de Umbanda, né, que a gente tem mais de 15 centros de Umbanda, também eu considero como movimento negro, ponto de resistência. Qualquer local onde se é feito o debate, né, onde você resiste de alguma forma, culturalmente, intelectualmente, eu encaro como movimento negro. Acho que é bastante para uma cidade extremamente conservadora, né, uma cidade onde a maçonaria ganha solto, com todo respeito, né? Mas, por exemplo, não tem negro na maçonaria, não se trata de questão racial na maçonaria, então, por isso que eu acredito que a gente pense diferente em algumas questões. Mas, né, extremamente conservadora, e a gente conseguir resistir com esses movimentos. Temos agora eu não sei como é que é o nome exato, mas acho que é uma assessoria dentro da secretaria que trata das questões raciais. Então, é uma cartela ali que contempla na parte pública, né? Que é mantida pela prefeitura, na qual a Grazi está à frente. Era uma coordenadoria no governo do Volney, no governo passado, no qual a minha tia era coordenadora, tia Conceição. E aí virou essa secretaria. Então, a gente tem esses pontos de resistência. E temos o Conselho da Comunidade Negra também, que é formado pela comunidade civil e por integrantes do governo. Esses movimentos se manifestam, fazem as suas atividades, fazem palestras, né? O nosso específico ajuda pessoas que sofrem casos de racismo, né? Temos a doutora Flávia, que é uma advogada, então a gente presta essa assessoria. Prestamos assessorias para novos negros que chegam na cidade, fazemos formações também com Nogueira, com Paulino, que são grandes nomes da cultura negra e do movimento negro do Estado. E a gente acha que é isso, né? Através da educação, da divulgação das nossas atitudes, estar aqui nesses programas também é importante para o movimento negro. Se a Pamela até me permite, a Univale, se eu não me engano, em 2003 ou 2004, eu tive a grata oportunidade de presidir o Diretório Central dos Estudantes, 2003 e 2004, exatamente. E a Univale nos abriu a oportunidade de fazer, na época, uma série de debates sobre a questão racial. Inclusive, dentro do próprio DCE, do Diretório Central dos Estudantes, existia uma diretoria para assuntos de igualdade racial, que quem estava à frente era o Samuel, né, nosso glorioso Samuca, e ele fazia uma série de palestras e discussões e trazia para dentro da Univale, para dentro dessa instituição de ensino, o debate racial. Isso é extremamente importante, acho que inclusive faz parte e é o papel de instituições de educação como a Univale para se fazer esse tipo de abordagem num município tão conservador como é Itajaí. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando ao final, eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, se vocês quiserem, claro, e algum recado também sobre esse tema tão importante e nesse mês especial que está se encerrando, então. Primeiro eu queria dizer isso, né, que às vezes a gente dá dados muito duros de se escutar, mas que eu estou muito satisfeita em estar nessa luta, né, eu encaro todos esses convites que a gente tem de rádio, de palestra, como uma missão mesmo, não é uma escolha. Eu tenho essa dívida com os meus ancestrais, com o meu povo, né? Eu acredito que quem tem um pouquinho mais de conhecimento e de predisposição tem que puxar mesmo esse bonde, né? E como você falou no início do programa, além de resistir, a gente tem que conscientizar também parte do nosso povo negro e nos unificarmos, né? Porque ainda tem divergências partidárias, de correntes, e isso tem que se quebrar, porque é uma luta supra-partidária. Mas muito feliz de estar aqui. Queria passar minhas redes sociais, né? O meu Facebook é Pamela Fonseca Pereira. Quem quiser entrar lá, trocar uma ideia. Estou à disposição para
né, discutir esse tema e temas que feminismo também me interessa muito, né, e trocar toda essa experiência que eu adquiri durante a vida. Agradecer a vocês pelo contato de novo, mandar um beijo para quem está em casa e lembrar que é uma luta que não é só de negros, é de brancos e negros, né? Que as formas de lutar, principalmente para quem é negro e está me escutando, é empoderamento, informação e se posicionar. E para quem é não negro, também se informar e poder se posicionar quando vê um caso de racismo, né? Uma piada racista não é legal. A gente poder falar isso abertamente para amigos, cara, não curti, não é legal, isso diminui a luta e tudo mais. Eu acho que são esses segredinhos, essas formas, a gente vai conseguir daqui a pouco não destruir o racismo, mas diminuir bastante. Legal. Robson. Olha, eu quero agradecer a oportunidade. Como a Pamela já disse, um espaço como esse é um espaço precioso para se fazer uma discussão como essa também. Agradecer a vocês pela gentileza aí do convite, agradecer aos nossos ouvintes aí da gloriosa Rádio Univale. Dizer que eu estou à disposição, eu gosto de várias discussões a respeito da questão social do nosso país, das questões políticas, das questões raciais. Me aproximei muito dessa discussão antirracista quando conheci a Pamela, a Dona Conceição, o seu Pereira, que, poxa, é uma família formidável, fantástica. Sempre faço questão de reforçar a luta dessa família, que é histórica aqui em Itajaí, e dizer que eu estou à disposição no WhatsApp, no Facebook. Se vocês me permitirem, eu posso passar também, até para que a gente possa ampliar essa luta com outras pessoas. Meu WhatsApp é o 9929-3290 e o meu endereço do Facebook é fácil localizar, Robson Dias, só me adicionar e a luta continua. Muito bem. Tá certo. Obrigada novamente pela participação de vocês e parabéns pela militância, né, em relação a esse movimento que merece tanto a nossa atenção e a nossa luta. Muito bem. Pessoal, o Mix Cultural vai ficando por aqui. Saiba tudo que rola no nosso programa no blog artecultura.wordpress.com. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui na Univale FM. Boa noite, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Mix Cultural.